Hello, welcome to one more lesson. And now we're going to talk about present perfect. Queridinho, todo mundo acha difícil, mas não é. Vamos entender hoje. Apesar dele ter o nome de presente, o present perfect, ele indica passado. É um dos tipos de passado, tá? E quando que a gente vai usar esse past, esse present perfect? Primeira situação é quando a gente está falando de eventos recentes e novidades. Então, quando a gente vai contar algo que acabou de acontecer ou que é uma novidade, a gente usa o present perfect. Por exemplo, I've passed the test. Eu contei quando aconteceu? Não, eu só contei que aconteceu. Ou, por exemplo, she has broken her arm. Também contei algo que aconteceu, mas não contei quando aconteceu, ok? A gente pode usar algumas palavras com o present perfect para dar uma ideia melhor das coisas. E são as palavras just, yet e already. A gente usa o just em frases afirmativas quando a gente quer falar que algo aconteceu, tipo, acabou de acontecer, vamos dizer assim, que é o nosso português é acabou de acontecer, eu vou usar o just. So, I've just seen Peter in the street, ou seja, minutes ago, minutos atrás, acabou de acontecer, tá? Agora, o yet a gente vai usar nas negativas e nas interrogativas, tá? E ele vai sempre no final das palavras, no final das frases, perdão. Quando eu falo assim, have you washed your dishes yet? Eu tô perguntando, você já lavou suas louças? Então tem o yet aqui no final da frase. Ou posso usar em negativas para dar a ideia de que algo não aconteceu ainda. I haven't called him yet. Então, eu não liguei para ele ainda. Contei quando? Não contei quando, certo? Mas falei que já aconteceu. E already a gente usa nas frases afirmativas para falar que alguma coisa aconteceu antes de agora. Geralmente, quando a gente quer dar aquela ideia de que algo aconteceu antes do esperado, antes do planejado. Por exemplo, I have already finished. Era para eu ter terminado um pouquinho depois, porque era difícil ou porque era uma tarefa longa, mas eu já terminei. Então, a diferença desse já, do que a gente usa do yet na pergunta, pro already, é que o already dá essa ideia de algo que já aconteceu antes de agora, ok? Uma outra situação que a gente usa o present perfect é para falar de life experience. Então, quando você vai falar alguma coisa que você já fez, mas que você não vai contar quando você fez, a gente usa o present perfect. Por exemplo, I've run the Boston Marathon twice. Então, eu corri a maratona de Boston 2 vezes. Did I say when? Falei quando? Não. Só falei que aconteceu, ok? Ou, por exemplo, she has never been to a cruise. Eu tenho aqui never been to a cruise. Também estou falando de uma experiência, no caso aqui negativa, que ela nunca teve, né? Mas não falo quando, não digo tempo, ok? Vocês viram aqui que a gente usou a palavra never. Então, tem três palavras que a gente costuma usar quando a gente vai usar o present perfect, falando de life experience, que são as palavras never, ever e before, ok? Então, quando a gente quer perguntar de uma experiência de alguém, a gente geralmente usa have you ever, ok? Lembra da música? Have you ever seen the rain? Então, aqui a gente tem have you ever read this book? Você alguma vez já leu esse livro? Have you ever been to India? Você alguma vez esteve na Índia? Então, eu uso sempre que tiver o have you ever, has she ever, have they ever,
A gente está perguntando de experiências, ok? A gente pode usar o never quando a gente estiver falando de negativa. Então, eu quero falar que algo nunca aconteceu. Então, eu vou usar o never. Por exemplo, she has never been late. Então, nunca aconteceu isso. Eu não indico um tempo, porém, ok? E o before é quando a gente quer falar, tipo, antes. Eu nunca fiz isso antes. Então, a gente usa o before. So, I think I have seen this film before. Eu acho que eu já vi esse filme antes. Para dar essa ideia também de algo que já aconteceu, porém a gente não vai falar quando aconteceu. Ok? Nós vimos então que nós podemos usar quando nós estivermos falando de life experience and de recent events and news. Então, algo que acabou de acontecer ou de experiências de vida. A gente também pode falar de ações que têm ligação com o presente, tá? Unfinished actions. For example, I lived in Oslo since I was born. Quando eu falo essa frase, quer dizer que eu nasci em Oslo, então algo que aconteceu lá no passado, e eu ainda moro lá. Então, algo que tem relação com o presente. Por isso eu usei o present perfect e eu uso since aqui para dar essa ideia de desde, ok? Então, algo começou lá atrás e continua. Outro exemplo é quando a gente usa o for. They have been married for 25 years. Então, quando eu uso esse for, eu dou uma ideia de tempo, tempo que algo está acontecendo, começou no passado e continua ainda no presente, tá? Então, por exemplo, I have been teaching for 15 years. Eu tenho dado aula, tenho ensinado por 15 anos. Começou 15 anos atrás e ainda continua, ok? E a gente usa how long nas perguntas quando a gente quer perguntar sobre a duração do tempo ou da situação. A gente não vai perguntar quanto, mas a gente vai perguntar quando, desculpa, a gente não vai perguntar quando aconteceu, a gente vai perguntar quanto aconteceu, ok? Então, how long has she been a teacher? Por quanto tempo ela tem sido uma professora? Ou how long has she had the car? Por quanto tempo ela tem tido esse carro? Ela tem esse carro, certo? A gente usa esse how long para saber dessa ideia. Poderia falar she has having this car for 10 years. Ok? A gente usa o for e um período de tempo, por exemplo, 2 weeks, 10 years, for 10 days, for a few hours, nas frases também, ok? Para dar essa indicação. Então, we've been here for a few hours. A gente está aqui já faz algumas horas, ou seja, desde lá do passado, tá? E a gente usa o since mais um momento específico no passado, por exemplo, para indicar que algo começou no passado e continua no presente. We've been here since 4 o'clock. Vejam que a gente não fala que algo terminou. A gente mostra aqui exatamente que isso tem continuação, tem ligação com o presente. Ok? Agora, vamos dar uma olhada em alguns erros comuns que as pessoas cometem entre past simple e present perfect, ok? A gente usa o present perfect e não o past simple para ações que ou situações que começaram no passado e ainda são verdade. Por exemplo, essa, essa, esse é um erro muito comum. We are friends since first grade. Não. We have been friends since first grade. Por quê? Isso começou no passado, na first grade. Então, a gente tem que usar o present perfect para mostrar isso, tá? A gente usa for e não since ou ago para
introduzir um período de tempo. They have been married since 10 years ago. Não. They have been married for 10 years. Ok? Lembra que o since, ele indica um ponto certeiro onde aconteceu no passado. O for indica a quantidade de tempo. A gente vai introduzir a quantidade de tempo. Para finalizar, a gente tem que pensar que o present perfect, quando a gente usa ele, quando aconteceu, não é importante. Ao contrário do past simple, que a gente tem que falar, tem que mencionar, ou a gente dá a entender quando algo aconteceu e acabou, ok? Então, no present perfect, o tempo não é usado, não é mencionado. Sim, no past, sim, ok? So now to practice, how about talk about some life experience that you have? I think it would be good. So we can use present perfect. Okay?